Imagine ser jovem no Brasil nos anos 60. Poucas opções na TV, um país mudando rápido. E de repente, surge um programa que coloca guitarra elétrica, cabelos compridos e rebeldia juvenil dentro da sala das famílias brasileiras. Mas antes de virar um programa de TV, a Jovem Guarda era um movimento que dividiu opiniões, criou ídolos e marcou gerações. No início dos anos 60, a juventude brasileira começa a olhar mais para fora. Rock internacional, Beatles, Elvis, roupas diferentes, mas a música popular brasileira ainda era dominada por outros estilos. Enquanto o Brasil ainda engatinhava na cultura jovem, o mundo já dançava ao som do rock. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, nomes como Elvis Presley e The Beatles mostravam que música podia ser atitude, estilo e provocação. A guitarra elétrica, o ritmo acelerado e a postura no palco atravessaram o oceano e chegaram ao Brasil como um convite à mudança. Pela primeira vez, ser jovem não era só uma idade, era uma identidade. Essa nova geração não queria repetir os passos dos pais, queria falar diferente, se vestir diferente, ouvir sons diferentes. A juventude passou a se reconhecer como grupo, como força, como protagonista e começou a exigir espaço na música, na mídia e na sociedade. E quando a juventude se reconhece, ela consome. Os discos viravam objetos de desejo. As roupas dos ídolos viravam referência, gírias, cortes de cabelo e até a forma de andar começaram a ser copiadas. Música, moda e comportamento se misturaram e o jovem brasileiro, enfim, passou a se enxergar no espelho da cultura pop. Pela primeira vez, ser jovem era quase uma identidade própria. A Jovem Guarda nasce primeiro como movimento musical e comportamental. As músicas apostavam em letras simples, românticas e diretas, falando de amor, namoro, ciúme e liberdade, temas fáceis de entender e impossíveis de ignorar para quem era jovem. Não havia metáforas complicadas, a emoção vinha sem filtro. Era música feita para cantar junto, não para decifrar. A linguagem jovem aparecia tanto nas canções quanto nas entrevistas. Gírias, expressões informais e um jeito descontraído de falar criavam uma conexão imediata entre artista e público, como se todos fizessem parte de um mesmo grupo. Eles falavam como o jovem falava. E o impacto não parava no som. O visual era marcante. Roupas modernas, jaquetas, botas, cabelos diferentes. E até os carros viravam símbolo de status e liberdade. Não era só a música, era um pacote completo de estilo, comportamento e atitude. A Jovem Guarda não se ouvia apenas, se vestia, se imitava, se vivia. No centro desse movimento estavam 3 nomes que viraram símbolo de uma geração. Roberto Carlos era o rosto mais popular, o galã, o ídolo romântico, aquele que cantava o amor juvenil e fazia multidões suspirarem. Ele era a porta de entrada da Jovem Guarda para o grande público. Ao lado dele vinha o cérebro criativo do movimento, Erasmo Carlos, parceria musical e amigo. Ajudava a transformar influências do rock internacional em canções com alma brasileira, linguagem simples e refrões fáceis de cantar. E complementando o trio estava ela, Vanderleia, a tenurinha, representava a juventude feminina, moderna, confiante, cheia de atitude. O palco mostrava que o Jovem Guarda também tinha voz feminina, forte e presença marcante. Eles não eram só cantores, eles eram modelos de comportamento.
Além do trio principal, a Jovem Guarda contou com a colaboração de outros cantores que ajudaram a dar volume e diversidade ao movimento, como Vanusa, Gerry Adriane, Ronivon, Eduardo Araújo, Martinha, além de grupos como The Fevers e Golden Boys, que reforçaram o som, o visual e a identidade jovem que mudava rádios, discos e programas de TV da época. Mas o grande salto ainda estava por vir. Em 1965, a televisão percebe algo óbvio: a juventude queria se ver representada. A Jovem Guarda deixou de ser apenas um movimento e ganhou um palco fixo dentro da televisão brasileira. Nascia o programa Jovem Guarda, exibido pela TV Record, a emissora que entendeu, antes de todas, que a juventude queria se ver representada na tela da televisão, e o comando não poderia ser de outros. No palco estavam Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, não apenas como apresentadores, mas como ídolos, conduzindo um verdadeiro ritual semanal da juventude brasileira. Não era só um programa de música, era um encontro marcado de toda uma geração. Não era só um programa musical, era um evento semanal. O programa Jovem Guarda não parecia com nada do que a TV brasileira já tinha feito antes. O cenário era moderno para a época. Cores, formas ousadas, guitarras em destaque. Tudo ali dizia, sem precisar explicar, que aquele espaço não era dos adultos, eram dos jovens. E o público não ficava quieto. A plateia jovem era participante, cantava junto, aplaudia, gritava, reagia, não assistia ao programa, fazia parte dele. A energia vinha do palco e voltava em forma de euforia. Nada soava engessado. Os artistas cantavam ao vivo, com erros, improvisos e emoção real. Isso criava proximidade, sensação de verdade de algo que estava acontecendo naquele exato momento, e talvez esse fosse o maior segredo e o diferencial. O clima era descontraído, quase informal, brincadeiras, sorrisos, comentários espontâneos. Não parecia um programa de TV tradicional como na época, parecia um encontro entre amigos, transmitido para o país inteiro. O programa ditava moda, gírias e comportamento. O que acontecia no palco da Jovem Guarda não ficava no estúdio. As roupas usadas pelos artistas viravam referência imediata: jaquetas de couro, ternos ajustados, botas, calças justas e cabelos cuidadosamente desalinhados começaram a ser copiados por jovens de todo o país. Era moda que saía da TV direto para a rua. As expressões populares se espalhavam com a mesma velocidade. Gírias como legal e broto passaram a fazer parte do vocabulário cotidiano, criando uma linguagem que identificava quem fazia parte daquela geração. E o impacto ia além da aparência. O sucesso do programa impulsionou as vendas de discos, que batiam recordes, além de produtos associados aos ídolos, como revistas, posters, fotos, roupas inspiradas no visual da Jovem Guarda e até objetos que reforçavam o estilo jovem e moderno. A Jovem Guarda não vendia só música, vendia um jeito de ser, mas nem todo mundo estava disposto a aplaudir. Dentro da MPB tradicional, muitos artistas e críticos viam a Jovem Guarda com desconfiança. Para eles, aquelas canções simples e românticas pareciam superficiais demais diante de um país politicamente tenso em transformação. A acusação era direta. Dizia-se que a Jovem Guarda fazia música alienada, entretenimento vazio, distante das questões sociais e políticas que começavam a ganhar força na cultura brasileira da época. E isso gerou resistência. Havia uma resistência cultural clara. Parte da elite intelectual rejeitava o rock. O visual inspirado no exterior e a linguagem jovem
vista como uma ameaça à música brasileira mais tradicional. Mas enquanto o debate acontecia, o público já tinha se decidido. A Jovem Guarda podia ser criticada, mas continuava lotando auditórios, vendendo discos e moldando o comportamento de uma geração inteira. A Jovem Guarda mostrou que a juventude tinha voz, gosto próprio e poder. O programa durou poucos anos, mas o legado atravessou décadas. Como todo fenômeno intenso, a Jovem Guarda não durou para sempre. O programa chegou ao fim ao final da década de 60. A televisão mudava, o país mudava e o próprio movimento começava a perder a força inicial, mas o encerramento não foi um ponto final, foi uma virada de chave. Cada ídolo seguiu seu próprio caminho. Roberto Carlos deixou o rótulo de jovem para trás e se construiu uma carreira sólida, expandindo seu repertório e se tornando um dos maiores nomes da música brasileira. Erasmo Carlos seguiu explorando novas sonoridades, mantendo o espírito do rock vivo em sua obra. Já Vanderleia abriu caminhos importantes para a presença feminina no pop nacional. E o legado ficou. A Jovem Guarda deixou marcas profundas na influência sobre o pop e o rock nacional. Mostrou que era possível fazer música jovem em português, dialogar com tendências internacionais e ainda assim criar algo autenticamente brasileiro. A Jovem Guarda pode ter acabado na TV, mas nunca saiu da história. E você, acha que a Jovem Guarda foi só um modismo ou o início de uma revolução cultural no Brasil? Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal e comenta qual fase da música brasileira você quer ver aqui no fundo do baú. Até a próxima!